Olá, pessoal! Que bom tê-los aqui de volta para mais uma aula de zoonoses. Na última aula a gente parou falando em controle de roedores, né? A gente ia começar a falar de controle de roedores. Eu falei para vocês que a gente ia tratar de roedores das três principais espécies, né? Da diferença entre essas três espécies, que é basicamente aí o que vai ser cobrado nas provas de concurso. O controle dessas três espécies, porque se essas espécies têm diferenças, com certeza ela vai ter diferenças na hora de fazer o controle também. E das doenças que cada uma dessas espécies, é aí responsável pela transmissão, certo? Então vamos começar o controle de roedores. Então, na disciplina aí de animais sinantrópicos, nós vamos começar falando dos ratos, os roedores, controle de roedores. Nós começamos a falar do rato porque, dentre os animais sinantrópicos, é a espécie mais importante vetor de doença, vetor de zoonoses. Para quem não sabe o que é vetor, vetor é algo que leva a doença de um indivíduo para o outro. Então, estes roedores, lá em alguns slides para frente, nós vamos ver o porquê desse nome. Ele pertence a uma ordem que se chama Rodentia. E essa ordem, ela conta aí no mundo todo com mais de 2.000 espécies. Aqui, nós não vamos tratar de todas as espécies ou de muitas dessas 2.000 espécies aí, porque ela não tem relevância no seu concurso. Eu aqui nessa aula não quero que você fique um expert em roedores, nem em controle de roedores, controle de pragas. Eu quero aqui que você entenda as diferenças das três principais espécies que são prevalentes, que são incidentes aqui no Brasil, que causam doenças que são importantes para a saúde pública e que você entenda as diferenças delas e consiga fazer uma boa prova e vá bem no concurso e seja aprovado aí no seu cargo. Então, quando a gente fala de controle de roedores é só um termo bonitinho para a gente não falar matar, exterminar, mandar para a terra dos pés juntos, entendeu? Porque controle de roedor nada mais é do que eliminar esses animais. Até porque, qual que é o objetivo de fazer esse controle? Basicamente, são dois. Um é econômico, porque, como a gente tinha falado aí na questão do animal sinantrópico viver perto do homem, ele vive perto do homem para obter vantagem em relação a alguma coisa. E geralmente isso está ligado à comida. E comida tem aspectos econômicos aí relacionados ao homem. O homem só estoca comida porque ele vê uma vantagem econômica nisso. Então, os dois problemas principais que o controle de roedores tenta eliminar são esses: o aspecto econômico e a implicação dos roedores na saúde pública, porque esses animais são animais com um potencial de transmissão de doenças muito grande. E os roedores, a gente pensando em animais, nos mamíferos aí, eles são animais de grande abundância no mundo todo. Eles representam cerca de 40% de todos os animais mamíferos. Então, se a gente pensar de todos os mamíferos que existem, mamíferos são animais que mamam, né? Que mamam leite nas suas mães, eles representam 40% desses animais. Então, é uma quantidade considerável.
E eles têm uma característica de se adaptar muito bem a diversas condições ecológicas. Por exemplo, eles vivem tanto no extremo frio quanto no deserto. Eles têm essa variabilidade aí de poder se adaptar a diversos ecossistemas, a diversos ambientes. Então, eles estão espalhados aí pelo mundo todo. Então, basicamente, no mundo todo é feito o controle de roedores, porque vai haver esses dois problemas relacionados a roedores. O aspecto econômico, que é a destruição de alimentos, de outras coisas também que a gente vai ver aí em slides posteriores, o porquê de serem chamados de roedores. Eles levam para o ser humano o prejuízo relacionado a alimentos, mas também a diversas outras áreas aí, inclusive podendo arroer cabos elétricos, deixando cidades inteiras sem energia elétrica. Então, é esse. O controle de roedores é feito para a gente poder debelar aí esses dois problemas, o aspecto econômico e a implicação em saúde pública, porque eles são grandes disseminadores aí de zoonoses. E como esses animais são animais sinantrópicos, né? Se tem uma coisa que favorece a adaptação desses animais no nosso ambiente, é essa tríade: água, alimento e abrigo. Estes são os três pilares que favorecem a sobrevivência e a multiplicação desses animais no nosso entorno, perto da gente. Animais sinantrópicos vivem perto do ser humano para obter vantagem de alguma coisa que o ser humano oferece a ele. Certo? E aí, como a gente estava falando no slide anterior, relacionado, pensando aí, tirando um pouquinho a questão das zoonoses, que são prejuízos à saúde pública, à saúde do ser humano, a gente pensando no prejuízo econômico, esses animais aí, a gente está falando aí água, alimento e abrigo. Alimento. Esses animais, eles chegam a comer 10% do seu peso em um único dia. E aí, se você pensar aí ao longo da vida desse animal, vai ser uma quantidade considerável. Então, o que favorece o roedor a ficar perto do ser humano? Água, alimento e abrigo. Então, se a gente pensa que eles vivem perto de nós por conta destas três coisas, então você já pode começar aí a imaginar aonde que vai concentrar-se as ações de controle desses roedores. Se eles precisam de água, alimento e abrigo, a gente vai inevitavelmente trabalhar nestes pontos para poder fazer um controle mais efetivo. Então, para fazer um efetivo controle destes animais, a gente precisa saber reconhecer cada uma das espécies. Porque, como vocês veem no slide aí, cada uma tem um tamanho, uma característica, uma cor, peso, né? E isso vai ser muito importante na hora do reconhecimento para você poder fazer o controle desses animais. Por quê? Quando a gente fala em rato, é muito comum, parece que é tudo a mesma coisa, né? Tudo é rato. E não é. Cada um tem as suas características, os seus modos de vida, de reprodução, e a gente precisa saber, de forma técnica, né, quem trabalha com isso, identificá-los para a gente poder fazer um efetivo controle. Ratazana, rato de telhado e o camundongo são as três principais espécies que eu falei para vocês que vão ser importantes tanto na transmissão de doenças, são as três mais importantes, e
as mais relevantes, tanto na saúde pública quanto na sua prova. Então, é dentro dessas três que a gente vai trabalhar o nosso conteúdo aqui para que você tenha um melhor resumo aí de tudo o que é relevante para a prova, para você chegar na prova e fazer um bom proveito de todo esse conteúdo aqui. Então, essas três são as mais importantes. Ratos norbertos, a ratazana, o rato de telhado, o ratos e os músculos, que é aí o camundongo. Destas três, a ratazana é a que tem a maior relevância para a saúde pública. Então, as três, elas são cosmopolitas, elas vivem para tudo quanto é lado. Porém, a ratazana vai ser a que mais vai ter importância aí para a população em relação à transmissão de doenças. Entre estas três espécies, aquilo que você vai ver que é uma característica comum às três espécies é essa da ordem Rodentia, que a gente tinha falado lá nos slides aí atrás, nessa mesma aula. Essa ordem, ela traz uma característica que é este dente incisivo, que cresce pela vida toda. Esse dente é o que traz a característica de roer para estes animais. É por conta deste dente que eles são chamados de roedores. Como esse dente cresce a vida toda do animal, eles precisam ter esse hábito de roer. Por quê? Se ele não fizer, o que vai acontecer? Esse dente vai crescer tanto que o animal não vai conseguir fechar a boca, ele não vai conseguir se alimentar. Então, as características dos ratos que vão ser aí comum entre essas três espécies é que dentro da ordem Rodentia aí, né, todos esses animais vai ter este dente incisivo que tem crescimento contínuo, cresce para a vida toda, então eles precisam roer. Então, eles mais que estragam as coisas do que propriamente se alimentam. Eles não só estragam as coisas se alimentando, eles precisam roer para desgastar esses dentes. Então, eles nem sempre vão roer coisas que são para eles se alimentarem, que são comestíveis. Eles podem roer parede, fios de energia, e isso dá prejuízo a muitos locais, né, que sofrem com isso aí, porque tem que arrumar posteriormente esses cabos aí de energia, tem que descobrir na onde que é o defeito, né, na fiação para poder consertar. Eles também vão causar muitos estragos em fábricas, onde é estocado muitos insumos para produção de alimentos, para produção de embalagens. Eles vão trazer também estes transtornos aí. Por quê? Porque eles precisam roer coisas para poder desgastar os dentes. E aí, às vezes, nem sempre é se alimentando. Ele, na maioria das vezes, vai estar só desgastando mesmo os dentes e vai mesmo assim trazer prejuízos aí ao ser humano e prejuízos econômicos, além de todos os prejuízos para a saúde pública que a gente ainda também vai tratar aí ao longo da aula. Agora que a gente viu a característica aí que une essas três espécies, né, que é o porquê desses animais serem chamados de roedores, nós vamos separar cada uma delas e vamos ver quais que são as características marcantes de cada uma delas, para depois, lá na frente, a gente colocar essas características próximas umas das outras,
para podermos identificar quais são as que diferenciam uma dos outros, das outras espécies. Certo? Mas isso é um assunto para a próxima aula e eu aguardo vocês. Até!